Onde Jesus esteve nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais: "Está consumado", conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Em seguida, inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por pouco tempo antes de ser retirado e preparado para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena, e depois ascendeu ao céu. No entanto, muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus foi e o que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinópticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como o arrebatamento do inferno ou a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação e à ressurreição de Jesus. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser deduzida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus para se lembrar dele quando Jesus entrasse em seu reino. Lucas 23, versículo 42. A isso Jesus respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Isso sugere que, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu, o que faz sentido, pois em seu último suspiro, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia ser em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. No entanto, há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em Pedro 3, versículos 18 a 20. Diz que Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno e fez uma proclamação a espíritos lá aprisionados. Sob essa perspectiva, esses espíritos poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, que foram aprisionados por violarem a lei de Deus, junto com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, pois os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, sob essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho da Bíblia que nos fala sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10, que diz: "Por isso é que diz, tendo subido ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para encher todas as coisas." Paulo escreveu referenciando o Salmo 60, versículo 18. Quando Jesus subiu, ele levou muitos cativos. Isso é interpretado como significando que Jesus, após garantir a salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Essas eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro,
o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé. Ele os conduziu de Hades, que é o lugar dos mortos, para sua nova casa espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então ascendeu vitoriosamente ao céu como Deus. Essa perspectiva também encontra apoio em Mateus 12, versículo 40, que diz: Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por fim, é importante observar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente citados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm diferentes perspectivas sobre o assunto. Porém, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para afirmar que ele foi para o paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e concluir sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Nos conte o que você pensa na seção de comentários. Apoie se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Que Deus abençoe você.